tenha chamado a sua atenção que eu esteja usando uma roupa não tradicional de pastor, de ministro, para falar para você, estou de camiseta. Não pense que isso é um sinal de desrespeito. Apenas eu quero dar destaque para isso que está impresso aqui no meu peito, que talvez não seja tão fácil de você ver daí. Então eu vou explicar um pouquinho para você. Aqui no centro, aqui no centro você vê o ictus, que é um sinal clássico entre os cristãos, que no início da igreja era uma maneira que os cristãos tinham de se identificar. É um peixe, né? A palavra grega ictus significa peixe, mas ao mesmo tempo ictus é um acróstico que significa Jesus, Filho de Deus, Salvador. E quando eles queriam se identificar um ao outro sem ser reconhecidos por causa da perseguição que sofriam, eles desenhavam esse ictus no chão e um sabia que o outro também era cristão. No dorso desse peixe você encontra um outro símbolo da igreja perseguida, mas da igreja perseguida mais recente, que é o arame farpado, onde nossos irmãos passaram e passam tempos em trabalhos forçados, em campos de concentração por causa da sua fé. Dessa maneira a gente consegue unir a igreja perseguida primitiva e a igreja perseguida atual no mesmo símbolo. Agora, o mais importante é que esse símbolo ele está esculpido, ele está calcado numa rocha. Isso que você vê aqui no fundo, talvez não esteja tão claro para você, mas é uma rocha. Porque a igreja tem que estar baseada na rocha. Na rocha da eternidade. Porque assim que a igreja pode perseverar. E é com esse simbolismo que a Missão Portas Abertas escolheu fazer a sua marca. Porque é para falar desses irmãos da igreja perseguida, do presente, que estão apoiados na rocha, mas que precisam do nosso apoio. E são mais de 200 milhões que nós estamos aqui na noite de hoje. Para trazer para eles, para você, um pouco da dor que eles enfrentam, mas também das vitórias que eles vivenciam. Para que você possa sentir e levar para casa essa experiência deles de luta, de ameaça, de muitas vezes ter que entregar a própria vida, mas de muita vitória. Vitória contra o pecado, vitória da perseverança e de ver o Evangelho crescer no seu país a despeito dessas condições difíceis. Isso é realidade no Paquistão, na China, no Afeganistão, tão noticiado recentemente, no Irã, no Vietnã, no Laos e em muitos outros países e até aqui nos nossos vizinhos. Eu tenho agora a incumbência de introduzir o palestrante dessa noite. Quero fazê-lo lendo para você um pouco do pensamento vivo dele, mas antes uma informação. O irmão André, no dia 11 de maio, completará 75 anos. Eu não sei se a gente vai ter tempo de fazer isso no final, mas é uma boa razão para você dar um abraço nele depois, não é? De qualquer maneira, eu vou ler um pouco desse livro aqui. Esse livro está sendo dado por R$10, porque o preço dele de varejo é 27. Então, se você correr, você consegue pegar o seu lá. A gente conseguiu um preço especial só para que você conheça mais esse pensamento. Mas, então quero apresentar, introduzir, lendo o que diz esse servo de Deus. Pois é assim que podemos começar a mudar o mundo. Nossa fé em Cristo precisa tornar-se um modo de vida onde quer que estejamos. Quando isso acontecer, logo você começará a ver com outros olhos o mundo inteiro e seu papel nele. Descobrirá que Deus abre portas para que você o sirva de maneiras que jamais sonhou possíveis. Mas aí você pergunta, 75 anos? 50 anos de ministério? De onde tirar motivação? O que mais olhar para frente? E como ele disse na fita, a resposta é óbvia. Hoje ainda, procuro os meus irmãos e irmãs do mundo inteiro que sofrem por causa da fé. Não só porque eles precisam de mim, mas porque eu preciso deles. Todos parte da mesma fraternidade de crentes que a Bíblia chama de corpo de Cristo.
Precisamos uns dos outros. Todos somos chamados a realizar a obra de Deus juntos. Quero que você receba agora um aplauso que só carioca é capaz de dar. Só damos honra a Jesus. Espero que você tenha paciência comigo hoje. Porque preciso de um tempo para me aculturar com essa alegria e liberdade dos irmãos. Only 10 days ago I was preaching in a very difficult Muslim country. Há 10 dias eu estava pregando num país muçulmano bem difícil. Next to me, a soldier with a machine gun Do meu lado, um soldado com uma metralhadora to protect me. para me proteger. And it's quite different here. E, para dizer a verdade, é bem diferente aqui. I wonder if you have to thank God for the liberty that you have today in Brazil. Eu queria saber se você já agradeceu a Deus pela liberdade que você tem aqui no Brasil. It's great to be here. Que alegria estar aqui. I haven't been for many years in your beautiful country, but I love it. A despeito de não ter estado há por muitos anos aqui no Brasil, eu amo muito. We live in a time of tremendous conflict in the world. Vivemos um tempo de tremendo conflito no mundo. And we already saw some figures on the screen about the situation in the world today. E você acabou de ver aqui na tela algumas imagens dos problemas que o mundo enfrenta hoje. 60 countries where there's terrible persecution. 60 países onde a perseguição é terrível. 200 million Christians that have no liberty. 200 milhões de irmãos cristãos que não têm liberdade. More people killed for their faith than any time before in history. Mais pessoas mortas pela fé do que em qualquer tempo na história. Do we know about it? E o que é que nós sabemos sobre isso? And I will try to tell you a little about the real situation today in the world. Permita-me tentar compartilhar com você um pouco dessa situação difícil dos dias de hoje. Because that is where I work. Porque é lá que eu trabalho. And I spend as little time as possible in the so-called free world. Eu procuro passar o menos tempo possível nesse pedaço do mundo que a gente chama de mundo livre. Because my heart is over there. Porque meu coração está lá. Soon I'll go back there. E logo eu vou lá estar de volta. Just had to come back for a few weeks to celebrate my birthday at home. Eu voltei para casa para poder celebrar o meu aniversário com a minha família. Then I'll be back in the Muslim world. Mas em seguida eu quero estar de volta no mundo muçulmano. A world that's very full of threats and cruelty. A reunião. And I was explaining how as Christians we have to take a stand in the world. E eu dizia a eles como que nós, como cristãos, temos de assumir uma posição diante do mundo. How we have to be radical as Christians if we have a message at all. E como temos que ser radicais no nosso cristianismo, se é que temos uma mensagem de alguma maneira. Then I opened the meeting for questions. E aí eu abri a reunião para perguntas. Because I love to answer questions. Porque me agrada muito responder a perguntas. We won't have time for that tonight, unfortunately. Infelizmente não haverá tempo para isso hoje. That's why I want you to subscribe to the magazines, then you can always get answers to your questions. Por isso eu quero que você não deixe de se inscrever para receber a revista Portas Abertas, para que essas perguntas que você possa ter hoje venham vidas. When I opened the youth meeting for questions, one priest stood up. E quando eu abri a reunião para perguntas, um clérigo se levantou And he said,
Andrew, what do you think of the 20,000 Christians every year in Egypt alone who become Muslims? E ele me perguntou, André, qual a sua opinião sobre esses 20.000 cristãos que só no Egito, a cada ano, convertem-se ao islamismo? And you probably never heard of that big problem. Talvez você, nessa noite, nunca tenha ouvido essa informação, esse número. Islam is by far the fastest growing religion in the world. Mas o islamismo, de longe, é a religião que cresce com maior velocidade no mundo todo. Christianity is diminishing in all the Muslim countries. E dentro dos países muçulmanos, o cristianismo está diminuindo todo. In some countries it has gone down from 30% to 3%. Em alguns dos países, a percentagem de crentes, de cristãos, caiu de 30% para 1,8%, por exemplo. In Israel it has gone down from 30% to 1.8%. É o caso de Israel, onde caiu de 30% para 1,8%. Somebody said soon the church in Israel will be like Christian Disneyland. Alguns já disseram que, brevemente, a igreja cristã lá em Israel será uma Disneylândia cristã. Why is the church losing out in the Muslim world? E por que a igreja está perdendo o jogo lá no mundo muçulmano? Why are the 20,000 in Egypt alone who become Muslims? Por que só no Egito sozinho, 20.000 retornam ou convertem-se ao islamismo, sem contar outros países? And I had no time to prepare an intelligent answer. Confesso que não consegui elaborar uma resposta inteligente. So I said to him, well, there are two things I want to say about that. Então eu disse, há dois elementos que eu quero usar para responder. One, I do not believe that any Christian will ever become a Muslim. Ele disse, em primeiro lugar, eu não creio que um cristão, algum dia na sua vida, vá se tornar um muçulmano. Secondly, if you are on your way to hell, it doesn't matter how you get there. E, segundo lugar, se você está a caminho, não importa como que você chega lá. Because if you're not following Jesus as a Christian, I don't know where you will end. Porque se você não estiver seguindo a Jesus como um cristão, como um discípulo, eu confesso que não sei onde você vai terminar. We look for a Christ that is militant and believes in the Word of God. O que precisamos, o que buscamos é uma igreja de Cristo que seja militante e que creia na palavra de Deus. And in this time of information, we know so much about all the countries where there are conflicts. E nesse tempo de tanta informação, sabemos muito sobre esses conflitos todos em países onde há conflitos. Everybody now knows about Iraq. Por exemplo, qualquer um é capaz de falar alguma coisa sobre o Iraque. Do you know that in America, only 14% of Americans could find Iraq on the world map? Você sabia que nos Estados Unidos, não mais de 14% da população seriam capazes de indicar onde é que fica o Iraque no mapa? What I want us to ask is there a church? Mas a pergunta que temos de nos fazer é, há uma igreja lá? Because if there is a church, there are brothers and sisters of mine in Jesus Christ. Porque se a resposta for positiva, quer dizer que lá há irmãos e irmãs meus em Jesus Cristo. And it means that I cannot rest here while they are fighting and suffering. E quer dizer também que eu não posso me sentar e relaxar enquanto eles estão lá lutando e sofrendo. Is there a church in Baghdad? Há uma igreja em Bagdá? Of course, I've been preaching there many times. Sim, há. Eu mesmo preguei lá muitas vezes. I don't know if there's still a church now after this war. Tenho dúvida de que ainda exista essa igreja agora, depois dessa guerra. But I have many friends in Iraq. Mas eu tenho muitos amigos no Iraque. And our mission has taken Bibles in for many years into Iraq. E nossa missão, durante muitos anos, vem entrando com Bíblias naquele país. Another country that has been devastated by war is in the Union, the country of Chechnya. Outro país que foi devastado por uma guerra é a ex-membro da União Soviética,
ex-membro da ex-União Soviética, o país chamado Chechênia. Only 5 years ago we saw the Russian bombs destroy the capital city of Grozny. Há 5 anos nós assistimos às bombas russas destruindo a capital do país, Grozny. Was there a church? Havia uma igreja lá? Why are so few people asking that question? Por que tão poucos de nós estamos fazendo essa pergunta? Yes, there was a church. Sim, havia uma There igreja. was one evangelical Baptist church in Grozny. Havia uma igreja evangélica batista em Grozny. It has been totally destroyed. E que foi totalmente destruída. Fortunately, Open Doors was there also. Mas graças a Deus, porque ministérios como Portas Abertas também estavam lá. We were able to rescue all these brothers and sisters and take them to another country and put them in a safe house. Pudemos resgatar todos os nossos irmãos daquela igreja batista e arrancá-los de lá para um país seguro. We read so much about countries like Saudi Arabia and Yemen. Lemos tanto também sobre a Arábia Saudita e o Iêmen. Are there churches there? Será que há igrejas lá? Of course there are churches. Sim, há. But the Christians are being killed. Mas os irmãos estão sendo mortos. These are my brothers and sisters. Meus irmãos e irmãs. Shall I not cry when I hear that they are tortured and killed? Será que dá para não chorar quando se sabe que eles estão sendo torturados e mortos? They need our help. Eles precisam de nossa ajuda. We read so much and see about Afghanistan. Temos ouvido tanto sobre o Afeganistão. Is there a church in Afghanistan? Há uma igreja lá? Of course there's a church. Sim, há uma igreja. I have preached there. Eu preguei lá. It was a big hall as big as this. E preguei num local, num prédio que tinha o mesmo que esse. But there were no seats, no chairs, no benches. Com a diferença que não havia bancos, não havia assentos. And in the front I remember sat the young man, he was blind. E me lembro que na frente sentava-se um jovem cego. His name was Zia. O nome dele era Zia. And my heart felt strangely drawn to him. E eu não sei porquê, no meu coração eu sentia atraído por aquele jovem. He loved the Lord Jesus so much. Percebi que ele amava tanto o Senhor Jesus. He wanted to become an evangelist. Ele me disse que queria se tornar um evangelista. And that's what he became. E é o que ele se tornou depois. He was leading people to Jesus Christ. Atraindo pessoas para o Senhor Jesus. Until they arrested him. Até que ele foi preso. Put him in prison. E o colocaram na cadeia. They tortured him. E o torturaram. Threatened to kill him. O ameaçaram até de morte. You must deny Christ. Deve negar a Cristo. No, I will not deny him. Não, não o farei. He died for me. Ele morreu por mim. He's my Savior, my Lord. É meu Salvador, meu Senhor. I will never deny Jesus Christ. Jamais negarei o Senhor Jesus. They killed him. Mas eles o mataram depois. In the meantime, he was married. Antes disso, ele já era casado. His wife expected a baby. E naquela época a esposa estava grávida. When the baby was born, I had the privilege of dedicating the baby to God. E quando aquele bebê nasceu, foi meu privilégio fazer a apresentação do bebê ao Senhor Deus. Zia is with the Lord. E Zia, he was already? He is now with the Lord. Ele está com o Senhor. This is the talk about the suffering church. E essa é a igreja sofredora, perseguida, de que nós falamos tanto. And whenever we hear and read about conflict situations in the world, E quando quer que nós ouçamos informações sobre situações conflituosas no mundo, we must always ask ourselves, is there a church? devemos sempre fazer aquela pergunta: será que lá há uma igreja? Because that means part of our family lives there. Porque quando a resposta é positiva, quer dizer que parte da nossa família está lá. And we have no other motivation in our mission than to reach out to our brothers and sisters. E não há qualquer outra motivação em nossa missão do que
estar lá com eles, alcançá-los. We saw on the screen that 30,000 Muslims destroyed a Christian town. Vimos na tela, no filme, que 30.000 muçulmanos destruíram, soterraram uma vila cristã. We probably never read it in the newspaper. Possivelmente não deu no Jornal Nacional, não deu no jornal. But what does it really mean? Mas o que isso quer dizer de fato? I quickly traveled to that town. Imediatamente, diante da notícia, eu viajei para aquela cidade. Of course, with our open doors team. Comigo eu tinha uma equipe de portas abertas. Because we have a team in that country. Porque temos uma equipe naquele país. When we arrived in town, we saw the destruction that had taken place. E quando lá chegamos, percebemos a destruição que tinha acontecido. In one night, those Muslims went through the town and they burned down everything that belonged to the Christians. Numa única noite, os muçulmanos passaram pela cidade e incendiaram todas as cidades dos cristãos. It means their houses and their bicycle, Suas casas, até suas bicicletas. and their fruit tree, and they destroyed the tractor and everything. Suas plantações, árvores que dão frutos, seus caminhões, tudo. 15,000 Christians lost everything in one night. 15.000 irmãos perderam tudo que tinham numa única noite. Can you imagine that? Dá para imaginar? How can we help them? Como que podemos ajudá-los? What can we do for them? O que podemos fazer por eles? How would they react when they see the cruelty of the Muslim fundamentalists? Que reação eles devem ter diante da crueldade dos fundamentalistas? How can we dare preach the cross of Jesus Christ? Como podemos ousar pregar a cruz de Jesus Cristo? So we went to the town. Fomos àquela cidade The town was still in ruins. que ainda, quando chegamos, estava em ruínas. The church had been destroyed. A igreja tinha sido destruída. The Salvation Army building had been destroyed. Prédio do exército de salvação tinha sido destruído. The Christian clinic had been destroyed. A clínica, o hospital cristão tinha sido destruído. Everything Christian in that entire town was destroyed. Tudo que tivesse o título, a etiqueta cristão, foi destruído. How would they react? E que reação deveriam eles ter? How would we react? Como nós reagiríamos? I would almost say how would Americans react, but I shouldn't say that. Let's say it. Talvez eu pudesse estimar como que os americanos fossem reagir, mas eu não vou tocar no assunto. It is in our nature to get even with those that do something against us. É nossa natureza que queiramos ficar quites com aqueles que fazem mal contra nós. That's exactly why there's war today. E é por essa causa exata que existe guerra ainda hoje. The Old Testament spirit of revenge. O espírito de vingança do Velho Testamento. That Jesus maybe teaches something different. Mas o Senhor Jesus nos ensina algo diferente. And as we went to the town, we called together the people there. E quando chegamos à cidade, convocamos uma reunião das pessoas. We had no building, so we erected a big tent. Por não termos um prédio, nós armamos uma tenda grande. The Christians all came. Os irmãos vieram todos. The Muslims came. Os muçulmanos vieram. The police and the soldiers came. Os soldados também vieram. And 2 ministers from the government came. E 2 ministros do governo compareceram também. Then I had to preach there. E aí me foi dada a incumbência de pregar. What would you say to them? O que você diria para eles? I opened my New Testament Eu abri meu Novo Testamento and I began to read from Matthew chapter 5. e comecei a ler de Mateus capítulo 5. And first 12 verses I want my friend to read to you, and I will not do it in English. Vamos ler Mateus 5,
de 1 até 12. Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. It's a great piece to read when you live in liberty and you enjoy your property. É uma parte prazerosa de se ler quando se vive em liberdade e ainda se está de posse das próprias propriedades. How we can pick up life again. Mas como retomar a vida de novo? So I turned the page and I read one more verse. Aí eu virei a página e li mais um versículo. Chapter 6, verse 14. Capítulo 6, versículo 14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Forgiveness is the key word. Perdão é a palavra-chave. And many problems we have, even in our own domestic life, goes back to the fact that we are not able to forgive. E muitos dos problemas que enfrentamos até na nossa vida particular têm a ver com a nossa incapacidade de perdoar. In the system of the world, there is no room for forgiveness. In the what? In the system of the world. No sistema do mundo não há lugar para perdão. You always have to get even with people who have wronged you. Sempre temos que devolver com o mal para aquelas pessoas que cometeram erros contra nós. Now here I face a town that has been destroyed in one night. E lá estou eu diante de uma cidade inteira que foi soterrada numa única noite. 15,000 Christians lost everything. 15.000 irmãos perderam tudo. There were many Muslims listening to my preaching. E eu tinha lá comigo também muitos muçulmanos ouvindo a pregação. And we have always been taught in theology that there are two groups of people that you should not talk to about the cross. E em círculos de teólogos, comenta-se que há dois grupos de pessoas para quem não se deve falar a respeito da cruz. Don't talk to Jews about the cross. Não fale com os judeus sobre a cruz. Don't talk to Muslims about the cross. E também não fale com os muçulmanos sobre a cruz. Because they won't like it. Porque não vão gostar. No, of course they won't like it. Claro que não vão gostar. But without the cross, there's no salvation for them. Cruz não há salvação para eles. There's only one name that has been given unto men whereby we must be saved, and his name is Jesus. Só há um nome que nos é dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos, esse nome é o nome do Senhor Jesus. Amém. If we do not go into a hostile world with the message of that name, there is no solution to the problems today. E se não formos a um mundo necessitado de soluções com essa mensagem, não há nada que possamos fazer nos dias de hoje. So I wanted to talk about the cross to those Muslims. E assim, o meu propósito era falar com aqueles muçulmanos a respeito da cruz.
That's why I read those verses from the Sermon on the Mount. Por isso que eu li para eles versículos do Sermão da Montanha. Blessed are the peacemakers, they shall be called God's children. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Blessed indeed is the person who can forgive those who act against your interests. De fato, são abençoados, bem-aventurados aqueles que podem perdoar os que agiram contra os interesses. But does the Bible stop there? Mas será que a Bíblia para aqui? No, God's word goes a lot further. Não, a palavra de Deus segue muito além. And then I went over to Luke chapter 23. E aí então eu me movi um pouco mais para frente para Lucas 23. And that's about Jesus' crucifixion. Texto que descreve a crucificação do Senhor Jesus. And I spoke about Jesus Christ being crucified. E conversei com eles sobre Jesus sendo crucificado, To take away the sin of the world. para levar embora o pecado do mundo, The sin of everyone. o pecado de todos nós. No matter what your religion is, the sin of everyone is taken away by Jesus Christ. Não importa a que religião se pertença, nossos pecados são levados embora pelo Senhor Jesus. And when the enemies of Christ did the most barbarous thing against him by nailing him to the tree. E quando os inimigos de Cristo fizeram-lhe a coisa mais terrível ao pregando-o naquela cruz. There in chapter 23, verse 34, I read, Em versículo 23, capítulo 23, versículo 34 de Lucas, eu leio. that Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Contudo, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Father, forgive them. Pai, perdoa-lhes. Now look at that crowd there in front of the cross of Jesus. Imagine aquela multidão ali diante da cruz de Cristo. Angrily, they wanted to destroy him. Uma ira com a qual queriam destruí-lo. Look at the angry Muslim crowd, they want to destroy the Christians. Tanto quanto a irada multidão muçulmana que quer destruir os cristãos. They want to burn down the churches, and they do. Que não só planejam queimar as igrejas, mas o fazem. They want to kill the pastors, and they do. Que manifestam vontade de matar os pastores e os matam. Then I go to the cross. A gente olha diante disso para a cruz. And Jesus says, Father, E o Senhor Jesus nos diz, Pai, perdoa-lhes. I want you to notice something here. Mas quero notar algo aqui. In that angry crowd around the cross, nobody asked for forgiveness. Em toda aquela multidão enraivecida, ninguém pediu por perdão. Now here I made an important point to those Muslims. E aqui eu apresentei um aspecto, um argumento importante para os muçulmanos. Because they were not asking forgiveness. Porque eles não estavam pedindo perdão. They just want to get rid of the church. A única vontade deles era se livrar da igreja. And I was teaching the Christians that we must forgive. Mas ele estava ensinando aos cristãos que devemos perdoar. Because life goes on. Porque a vida segue. There is another day, tomorrow. Amanhã será um outro dia. And if we cannot forgive anybody, then bitterness comes into our. Se não conseguimos perdoar, a amargura se aposta no nosso coração. There and then I said, we Christians, we forgive you Muslims for what happened to you. E nesse ponto eu declarei, nós cristãos perdoamos vocês muçulmanos pelo que fizeram. Because that's what Jesus taught us from the cross. Porque é o que o Senhor Jesus nos ensinou lá na cruz. You see, there are opportunities where you can present the cross to Muslims. Há sim oportunidades em que se pode apresentar a cruz aos muçulmanos. And after the meeting, the Minister of Justice came to my interpreter. E depois da reunião, o ministro da Justiça veio até o meu intérprete He said, oh, I wish I could get a copy of Brother Andrew's sermon. e disse,
Eu queria uma cópia desse sermão do irmão André. I've never heard anything like this in my life. Não tinha ainda uma pregação dessa natureza na minha vida. And of course, being judge, he was the chief justice of all of that country. E sendo um juiz, era o chefe da justiça de todo o país. He knew what it was to pronounce judgment and punishment upon offenders. Ele sabia bem o que é dar uma sentença contra acusados, uma sentença ou liberdade contra acusados no julgamento. He had never heard that you can forgive and the other person does not ask forgiveness. Nunca tinha ouvido que se possa perdoar alguém que nem sequer pediu perdão. Because as Christians we go a big step further than anyone else in the world. Porque como cristãos temos de dar um passo muito mais adiante do que qualquer outro grupo nesse mundo. That's the way of the cross. Porque esse é o caminho da cruz. That's the way of Jesus. É o caminho de Jesus. That's how we should. É assim que temos que ser conhecidos e reconhecidos no mundo todo. Hallelujah. Aleluia! To love people and be forgive people. Temos de amar e perdoar as pessoas. That's how we can win even the Muslim world today for Jesus Christ. E essa é a maneira que conseguiremos ganhar até mesmo o mundo muçulmano nos dias de hoje para Cristo. I'll tell you an experience I had with the very fundamentalist Muslims in the Middle East. Permita-me contar uma experiência que eu tive com um dos grupos mais fundamentalistas lá do Oriente Médio. Because of my radical preaching in the world, in that part of the world, they always come to listen to me. Por causa da minha pregação radical naquela parte do mundo, atualmente, é muito comum que esses grupos venham me ouvir. And many Muslims come in my meetings. Muitos muçulmanos vêm às minhas reuniões. Sometimes I have meetings with only Muslims. Algumas vezes até nas minhas reuniões comparecem só muçulmanos. And especially what we would call the terrorist organizations. Especialmente aquele grupo que nós costumamos chamar aqui de organizações terroristas. I'll just name you some, I hope you recognize the names. Deixa eu mencionar alguns nomes que eu espero que você reconheça. I have a lot of contact with the Hezbollah in Lebanon. Tem muitos contatos com os Hezbollahs no Líbano. I have a lot of contact with the PLO and Arafat. Muitos contatos com a OLP e o Arafat. And by the way, my book called Smuggled is one of Arafat's favorite books. A propósito, o meu livro Contra a Brisa de Deus é um dos livros favoritos de Yasser Arafat. He always asks for more copies should we give to all his officers. Ele me pede sempre mais exemplares porque ele quer presentear para os oficiais dele. Then I have a lot of contact with the Hamas group Tenho contato com o grupo dos Hamas and with the Islamic Jihad. e com a Jihad Islâmica. And these are the four groups that are the most fundamentalist fighters, freedom fighters, and we call them, of course, terrorists. Esses são os quatro mais combativos, lutadores ou guerrilheiros pela liberdade daquela região que nós chamamos de terroristas. But I found them so open to the gospel. Mas eu os encontro tão abertos ao Evangelho. Why do we write off any person or any group because we think they are against Jesus? Por que nós escrevemos assumindo que certos grupos sejam a priori contra Jesus? They are not against Jesus. Eles não têm nada especificamente contra Jesus. They've never seen him. O problema é que eles nunca ouviram. No one to them to share Jesus with them. Ninguém foi até eles ainda para mostrar Jesus para eles. We are not really tackling the problem in the world the way that Jesus would. Não estamos atacando o problema, lidando com o problema nesse mundo da maneira que o Senhor Jesus o faria. I dare say that even Christianity has not yet tried it the Jesus way. Eu ouso dizer até que grande parte do cristianismo, da cristandade, não ainda experimentou o Evangelho do jeito de Jesus. We have made it into Christian religion. Talvez tenhamos tornado a mensagem numa religião cristã. But Christianity is not a religion.
Mas o cristianismo não é uma religião. It's following Jesus Christ. O cristianismo é o ato de seguir o Senhor Jesus. I'll share a little secret with you. Permita-me compartilhar um segredo com você. Last week I was on national television in Pakistan. Na semana passada, eu fui exibido na Rede Nacional de Televisão do Paquistão. And I was able there to tell the things that were on my heart. E me deram liberdade para compartilhar totalmente o que havia no meu coração. And then I spoke about the Jesus way. E lá eu pude então anunciar o jeito, o caminho de Jesus. I said that Christianity has not yet gone the Jesus way. Eu disse, nem mesmo a cristandade ainda assumiu completamente o caminho de Jesus. And the Muslims have not yet tried the Jesus way. E os muçulmanos experimentaram ainda o caminho de Jesus. Now God gives you the chance to try the Jesus way and get the solution applied to the world's problems. E agora Deus está nos dando uma chance de aplicar-nos no caminho de Jesus e resolver os problemas do mundo. We must go the Jesus way. Temos de andar no caminho de Jesus. How can we do that? E como fazê-lo? Does Jesus live in us? Fazendo Jesus viver em nós? Does he? Será que Ele vive em nós? Does he live in you? Será que Ele vive em você? Why are you so quiet now? Pergunto, por que você está tão silencioso agora? Does Jesus live in you? Será que Jesus vive em você? Amém. When you go there, Jesus goes there. Então, quando você vai lá, Jesus vai junto. That is mission work. Isso que é trabalho missionário. Taking the presence of Jesus into a hostile environment. Levar a presença de Jesus num ambiente hostil. And you find that they're so open. E fazendo isso, você os encontra abertos. Because they have not yet seen Jesus. Porque eles ainda não viram Jesus. They never felt His love. E nunca sentiram o amor dele. That's why they're persecuting a church in which they have seen so little of Jesus. Por isso que eles perseguem uma igreja em que viram pouco ainda de Jesus. And this war today in Iraq will set the course of missions back 1,000 years. E essa guerra lá no Iraque vai levar a causa do cristianismo na região de volta no tempo 1000 anos. It will be very dangerous for missionaries to go there from. E vai ser muito perigoso para as missões entrarem naquela região daqui para frente. Yet I want to go back as soon as possible after this trip. E ainda assim, eu mal posso esperar para estar lá de volta depois dessa viagem. We want to take the presence of Jesus into Afghanistan. Queremos levar a presença de Jesus para dentro do Afeganistão. Last week I baptized 15 Afghan believers who were Muslims before. Na semana passada, pude batizar 15 afegãos ex-muçulmanos, convertidos. Glória a Deus. Last year we built the first church ever in Kashmir. No ano passado, Portas Abertas construiu a primeira igreja da história da Caxemira, a região conflituosa entre o Paquistão e a Índia. So when you see the name Kashmir, then think of that church there. E quando o noticiário falar na Caxemira, lembre-se, há uma igreja lá agora. Aleluia. Last year I baptized 62 Afghan believers. No ano passado eu batizei 62 afegãos ex-muçulmanos convertidos. 2 of them were mullahs, that means Muslim leaders, preachers. E 2 desses 62, antes de se converterem, eram mulás, que são a liderança do clero muçulmano. God is working, Deus está operando, but you have to be there. mas para Deus operar, você tem que estar lá.
That's why I read in Matthew 25, blessed are the peacemakers. Por isso que eu li naquele versículo 25, bem-aventurados os pacificadores. Now, where are the peacemakers? Onde estão os pacificadores? They go to the war. Vão para a guerra. Otherwise you cannot make peace. A não ser na guerra, não há outro lugar onde se possa fazer a paz. All Jesus' commands to us are about involvement, but then you have to be there. Todos os mandamentos do Senhor exigem envolvimento, mas isso exige que se esteja lá. One of my favorite passages when I speak to Muslim fundamentalists Uma das minhas passagens favoritas quando converso com fundamentalistas muçulmanos is in Matthew 25. I have to look it up now. está no capítulo 25 de Mateus. I was hungry and you fed me. Tive fome e me deste de comer. I was thirsty, you gave me to drink. Tive sede e me deste de I was beber. naked, you clothed me. Estava nu e me vestiste. Sabemos isso. But how can you clothe a naked person unless you are there? Mas como é que você pode vestir alguém que está nu se você não estiver lá? See, evangelical Christians have the danger of spiritualizing everything. Nós, cristãos evangélicos, tendemos muitas vezes a espiritualizar demais as coisas. Jesus says you've got to be there. E a ordem de Jesus é prática, você tem que estar lá. Otherwise God cannot use you. Do contrário, Deus não vai poder te usar. I know it's very important that you pray for us. Claro, é muito importante que você ore por nós. I certainly need a lot of prayer. E eu, pessoalmente, preciso de muita oração. But if God can use me, I have to be there. Mas para que Deus possa me usar, eu tenho que estar lá. So I still go to these groups. Assim é que eu ainda vou para esses grupos. And I still get as well a Bible. E a primeira coisa que eu faço sempre quando os encontro é presenteá-los com a Bíblia. We have no better message to bring to the world except this book. Não há mensagem melhor que se possa oferecer para esse mundo do que esse livro. But listen, there is a difference. Mas perceba que há uma diferença. I can mail a Bible to a Muslim fundamentalist. Eu posso enviar pelo correio uma Bíblia para um muçulmano fundamentalista. He'll probably never reach it or read it. Talvez ele nunca a pegue ou talvez nunca venha a lê-la. But if I go there, I give it, then it is a different book. Mas quando eu vou lá e a entrego pessoalmente, é uma outra coisa. Now they know I pay a price to get in that book. Porque ele vai perceber que eu tive que pagar um preço para fazer. Then they give me tremendous opportunities to witness for Jesus Christ. E é isso que me dá tremendas oportunidades para testemunhar do Senhor Jesus. And we have a message. E temos uma mensagem. One day we were working in a Muslim hospital in Gaza. Num dia em que estávamos trabalhando num hospital muçulmano em Gaza. Why do we always go to Christians? Por que temos que sempre ir primeiro para os cristãos? We must reach the other people. Temos de alcançar os outros. Then we change the world. Só assim é que vamos conseguir mudar o mundo. And by the power of God, they change their lives, then we change the world. Porque é pelo poder de Deus que a vida deles vai ser mudada e assim o mundo vai ser mudado. There are so many sick and broken people in the country. Há tantas pessoas abatidas, destruídas, quebradas numa cidade como Gaza. There are so few hospitals and so little medicine. Tão poucos hospitais e tão poucos remédios. So many people wounded and dying. Tantos feridos, machucados e morrendo. Sometimes I just spend days among them with the wounded and the dying. É comum que eu passe dias lá entre aqueles feridos, entre os que estão morrendo, And just touch the bodies in Jesus' name. e toco os seus corpos em nome de Jesus. So my heart is crying. Mas meu coração se quebra, chora. The doctors were so impressed by our work. E os médicos
se impressionam pelo ministério que desenvolvemos lá. They said, we want you to explain all this to all the doctors in Gaza. Nos pediram que expliquemos o que fazíamos aos outros doutores de Gaza. So the Arab Medical Association called all the doctors together. E a Associação Médica Árabe montou uma reunião de todos os médicos. My friend, who is a orthopedic surgeon, E um amigo meu que é um cirurgião ortopedista, he had done all the operations, of course, not me. ele que fez as operações, naturalmente, não eu. He was going to give a lecture on his field of specialty. Estava prestes a fazer uma palestra sobre sua especialidade. And I was going to introduce him. E minha função era introduzi-lo. So here is Brother Andrew, the evangelist, Aqui está o irmão André, o evangelista, speaking to all those fanatical, fundamentalist Hamas doctors. falando aqueles fanáticos fundamentalistas presentes ali. So I said, I'm Dr. Andrew, Aí eu disse de mim mesmo, eu sou o Dr. André and I'm a cardiologist. e sou um cardiologista. I work on broken hearts. Meu trabalho é com corações quebrados. Anyone with a bad heart can come to me. Aqueles que têm um coração que está mal, venham a mim. And my great teacher E meu grande mestre, is the greatest heart transplant o maior transplantador de corações de todo o mundo. His name is Jesus. E o seu nome é Jesus. Testimony E é aí que eu tenho a oportunidade de dar um testemunho and spoke about the cross. e falar. That's where it happened. E é assim que acontece. That's where Jesus took my sin away. É porque Jesus levou meu pecado embora. That's where He makes us anew. E é assim que Ele nos faz pessoas novas. People who are not afraid of the enemy. Pessoas que não têm medo do inimigo. People who have enough love and compassion to go to the enemy and share Christ. Pessoas que têm compaixão suficiente para ir até o inimigo e compartilhar Cristo com ele. They said, then, Brother Andrew, can you come to our university? Pediram então, irmão André, dá para vir até a nossa universidade. There's only one Hamas university in the whole world. É a única universidade dos Hamas em todo o mundo. They're the most fanatical Muslims in the world. E lá você encontra os muçulmanos mais fanáticos do mundo todo. 48% of all the violence in the Middle East is by the Hamas. 48% da violência de todo o Oriente Médio é cometido por esse grupo, os Hamas. Andrew, they said, can you come and lecture in our university? Mas eles me pediram, André, dá para você vir fazer uma palestra em nossa universidade. I said, what do you want me to teach about? O que vocês querem que eu fale a respeito? On what is real Christianity? Queremos ouvir sobre o que é a verdadeiro cristianismo. Now I can tell everything. Agora eu podia falar bastante.